A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje, com a ajuda do Senhor, eu vou trazer aqui um ponto muito importante sobre a visão do Natan, do jovem judeu. Se você ainda não viu os outros vídeos, o primeiro que eu fiz, em que eu também acreditei nisso tudo, o segundo, quando o Senhor me abriu os olhos de que realmente nós estava falando sobre o Filho de Deus, sobre o Cristo, estava falando era sobre o Anticristo, e agora, irmãos, tem aqui um vídeo, que é este vídeo que eu estou fazendo agora, que vai deixar os irmãos de boca aberta, espero. Eu vou orar ao Senhor e eu tenho aqui uma palavra para os irmãos. Meu Deus, meu querido Pai, Senhor, obrigado pelo discernimento que Tu nos dás, pela sabedoria que Tu nos dás, Senhor. Ajuda-nos a ficarmos com a nossa mente aberta, Senhor, para que a gente possa, Senhor, ver, Pai Santo, Senhor, os sinais dos últimos dias, Senhor. Nós estamos vendo na nossa frente os sinais dos últimos dias, Senhor. Abre o entendimento do Teu povo, Senhor, e do meu também, Senhor, para que a gente possa, Senhor, estar prontos e preparados, Senhor, que Tu estás mesmo às portas. Graças Te dou por tudo, Senhor, em nome de Yeshua Hamashiach, que eu Te agradeço, Senhor. Amém. Irmãos, eu tenho aqui uma revelação que talvez, não sei se vai surpreender algum dos irmãos. É o seguinte, quando apareceu esta visão do Natan, ou de Nathan, muitas pessoas começaram a pensar, oh meu Deus, se ele está dizendo que vai acontecer em 11 meses, menos de um ano, só menos de um ano, queria dizer que até o fim do ano isso tudo tinha que acontecer. Ficamos ali um pouco, com aquela visão e com aquela profecia assim, tudo à flor da pele. Quando ele disse que tudo apontava para que o Natan estivesse a falar do Anticristo, acalmeu um pouco o nosso coração, porque podia ser tudo mentira o que ele estava dizendo, e também isso queria dizer que não ia acontecer nada este ano. No entanto, irmãos, eu quero que a gente ponha os pontos nos is, como se diz em português, os pontos nos is, irmãos. Eu quero que os irmãos saibam uma coisa que está acontecendo aqui, que talvez esteja despercebido aos olhos das pessoas. Primeiro, eu quero clarificar uma coisa aqui. Há muitas pessoas que estão dizendo que a salvação dos judeus é diferente da salvação dos gentios. Eu não concordo, nem a palavra do Senhor. Só eu vou vos dizer a palavra do Senhor, o que é que diz acerca da salvação dos judeus. Romanos 1,16 diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ok. Portanto, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de tudo aquele que crê. Primeiro, o judeu, assim como o grego. Só ali está falando da salvação de todos. A salvação, irmão, a fórmula da salvação, o caminho da salvação é Yeshua, não há outro. Tem que ser ele. E a salvação é para os judeus, é para os gentios, é para todos aqueles que acreditam no Filho de Deus. Também quero vos dizer que em Israel não é tudo incrédulo. Eu já estive em Israel. Aliás, quando o Natan morreu e ressuscitou, eu estava lá, que eu tinha ido para a festa dos tabernáculos. Ele teve aquela coisa em 28 de setembro de 2015 e eu estava lá. Eu estive em Israel e há um grande grupo de pessoas lá que acreditam que o Filho de Deus já veio a primeira vez e eles estão à espera do Messias da segunda volta. Só outra coisa que eu quero deixar muito clara aqui. Eu acredito que o Natan morreu, aqueles 15 minutos. Eu acredito que haja registros que ele voltou à vida depois dos 15 minutos, porque, irmãos, os judeus não se iam dispor a ouvir um testemunho de um jovem se eles não tivessem a certeza. Os judeus não são como nós. Eles não dão um ponto sem nó, como dizem os portugueses. Eles têm que ver tudo direitinho para acreditarem em alguma coisa. Eu acredito que o Natan teve uma grande experiência espiritual.
eu com Deus, eu com o diabo. E eu aqui, eu vou explicar tudo direitinho para os irmãos. Eu acredito, porque assim, não é qualquer pessoa que de um dia para em 15 minutos aprende o Torá. Mais do que um homem de 70 anos que esteja aprendendo o Torá todos os dias. Só podemos ver que aí houve uma experiência espiritual. E agora, irmãos, é assim, como eu já disse, eu por Deus, eu pelo anticristo. E através de há aí um pormenor que eu quero vos relembrar. Eu vou dizer mais para a frente. Qual é o pormenor. Se ele está sendo usado pelo inimigo para abrir o caminho ao anticristo, o anticristo, irmãos, não vai deixar passar esta oportunidade em vão. Se o anticristo usou esta revelação do Natan para atrair a atenção dos judeus, ele conseguiu. E se isto é uma armadilha do anticristo, ele não vai de maneira nenhuma deixar que nenhum ponto, nenhuma coisa que o Natan disse falhe. Vocês estão entendendo? Porque quando uma primeira coisa começar a falhar, os judeus já não querem acreditar mais nada. O ponto que eu quero chegar, irmãos, é porque realmente, eu acredito realmente que o Natan disse vai acontecer tudo. Os judeus, se começarem a desacreditar no Natan, primeiro o Natan pode correr perigo de vida. E segundo, eles não vão correr para o anticristo. Eles vão correr, podem até ficar da mesma maneira. Mas o que eu quero dizer é, eles não vão correr para o anticristo. Agora, aí está o ponto. Assim que uma das coisas que o Natan disse começar a acontecer, aqueles judeus que ainda estão assim indecisos, eles vão correr todos para o anticristo. O Natan, com esta visão, ele ficou com os judeus todos na palma da sua mão. Como eu já disse, aqueles que estavam ainda indecisos, quando as coisas que o Natan disse, porque eu tenho a certeza que os judeus devem ter marcado tudo. Quando começar a acontecer, tudo vai acontecer da maneira que ele disse. Quando as coisas começarem a acontecer, vão se juntar mais e mais judeus para acreditarem nesta visão. E o ponto mais importante é que isto tudo vai ter que acontecer antes de setembro. Vocês estão vendo? Antes de setembro. Porquê antes de setembro? Porque o Natan teve esta experiência em setembro de 2015. E ele disse que a redenção ia acontecer em meses. Não disse um ano. Em meses. O Natan tem os judeus na palma da mão. Como eu já disse, irmãos, eu disse isso no vídeo que eu disse erros encontrados na visão do jovem judeu. Eu disse que o Natan está tão importante em Jerusalém, em Israel, que até o presidente mundial da instituição Zohar disse a ele que ele era mais importante, o Natan era mais importante que o seu homem. Irmãos, um homem velho, estudado, e eu vou pôr o vídeo aqui porque eu não sou mentirosa e tudo que eu digo é porque eu vi, eu não sou das pessoas que dizem as coisas e deixam as coisas assim. Eu levo as coisas do Senhor muito a sério. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, estejam preparados porque vai vir grandes coisas antes de setembro. Eu vou pôr o vídeo para os irmãos verem. Ok, deixa eu ver aqui se os irmãos veem isso. Ok. Vai aparecer as legendas e eu vou ler. ברוכים הבאים בשם השם. שמעתי יש 3 מיליון אנשים Ok, deixa-me pôr um pouco só para trás. Ok, primeiro ele vai dizer shalom a toda a gente, quer dizer, a paz com todos. ברוכים הבאים בשם השם. Vocês estão vendo aqui, shalom to all,
Shalom para todos. Aqui embaixo diz assim, o presidente do mundo da instituição Zohar. Este homem é o presidente do mundo da instituição Zohar. Vocês que vejam aqui em cima, para quem sabe inglês, quem não sabe ver ler, o que é que este homem vai dizer? Ele diz 3 milhões de pessoas viram o T-Movie. 3 milhões. Isso foi no dia que eu gravei isso, que não sei quanto foi isso. Agora já deve estar uns 6 milhões a mais. Vocês esqueçam. You have more rights than me. Tu tens mais direitos do que eu. Irmãos, vocês estão vendo o ênfase que o Natan ganhou com esta visão, que pode ter sido muito bem uma visão de Deus, e eu vou chegar lá, irmãos, eu vou chegar lá. Mas eu acredito com todo o meu coração que isto foi uma visão, até pode ser de Deus, mas para puxar o povo judeu para o caminho do anticristo. Vocês esqueçam, tu tens mais direitos do que eu. עשיתי אולי 1% ממה שאתה עשית, אולי 1%. אם עשיתי 1% אני כבר שמח. למה שאתה זכית לעשות. אתה שליח מהשם. Tu és um mensageiro de Deus. Tu tens direitos dos teus antepassados. Porque ele disse que lá viu os teus antepassados e que ele tinha direitos dos teus antepassados, irmãos. Os irmãos estão vendo o que é a força que este jovem ganhou através dessa visão. Por isso eu digo, irmãos, essa visão foi de Deus, foi de Deus, foi do anticristo com a permissão de Deus. Não estou tirando a autoridade do Senhor. סתם יש לך איזה זכויות גדולות למעלה. איך השפיע עליך כל הסיפור הזה? Ok, irmãos. É só para os irmãos verem isto. Agora eu vou completar aqui o vídeo. Os irmãos estão vendo a força que aquele jovem ganhou através dessa visão. Esta visão não veio por acaso. Como eu já disse, eu acredito que tenha sido para puxar os judeus para o encontro do anticristo. Pode muito bem ter sido de Deus e pode ter sido do anticristo com a permissão de Deus. Agora, como eu já disse aos irmãos, os irmãos virem exatamente este moço, este Natan, está bastante poderoso. E como eu já disse, irmãos, eu tenho a certeza que eu de Deus e do inimigo, eu de Deus, a visão, eu do inimigo, está fazendo com que os judeus venham à procura deste Deus que vai vir, deste anticristo. E então é assim, os irmãos podem dizer, então a irmã acredita naquilo que ele diz. Eu acredito que a visão que o Natan teve, tudo o que ele diz que viu, ele viu. Nós sabemos que as características da visão dele não apontam para o nosso Messias, apontam para o Messias que eles estão à espera. Porque eu já disse no outro lado que tem muitos erros, que eu já mostrei no outro vídeo, se você ainda não viu, eu aconselhava que visse, e tem muitos mais erros, e um deles é o seguinte, irmãos. Ele diz que lá em cima ele viu o céu e viu o inferno. Lá em cima, o inferno lá em cima. A palavra do Senhor diz, Provérbios 15, 24, diz, para o entendido, o caminho que leva para cima, para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno em baixo. Só já aí podemos ver mais uma coisa, irmãos. Alguma coisa aconteceu ali, até ali muita confusão e pronto, infelizmente as pessoas... O que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte, eu acredito que este jovem, ele tem tanta informação dentro de si que alguma coisa deve estar assim meio confusa. No entanto, o que ele disse, eu acredito que tenha sido o que ele viu. Só vamos supor que ele esteja sendo usado por Deus. Como é que ele pode estar sendo usado por Deus se tudo o que ele disse é contra o Messias? Aliás, ele não falou no Messias, ele falava era, no Deus, no Torá, ele dava a entender que para ter salvação
tem que ser através de obras, e a palavra do Senhor diz que é através da fé, não é através de obras. Só ele pode estar sendo usado por Deus para que a sua palavra, a palavra de Deus, chegue ao cumprimento. Nada acontece sem Deus permitir. Como é que isto pode acontecer agora em setembro, ou antes de setembro? Porque a palavra do Senhor diz que ninguém nos engane, porque nós vamos ver o filho da perdição. Diz assim, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E depois diz, e se manifeste o homem do pecado. Vai se manifestar o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? É o anticristo. Ele vai se... Está dizendo ali, ninguém vos engane, porque não será assim até que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, eu disse no outro vídeo que este jovem tinha dito que iam fazer um templo, que iam fazer sacrifícios, e ele disse que isso era totalmente contra a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Yeshua, que é o Cordeiro de Deus. Ele que fez esse Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Sendo assim, não há necessidade de sacrifícios. No entanto, este templo vai ser construído e vai haver sacrifícios, mas quem vai fazer isso são os judeus. Não quer dizer que a salvação deles seja diferente da nossa. Isso quer dizer que eles estão errados. Eles estão cegos, estão mecos. Quer ler aqui um versículo a vocês. Vocês esquecem só. Aqui está dizendo que o qual se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo. Vai haver um templo, querendo parecer Deus. E depois diz assim, e braços serão colocados sobre ele. Braços, como aqueles... Ok, estás fazendo um bom trabalho. Que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo. Só vai haver sacrifício. Está em Daniel 11, 31, estabelecendo a abominação desoladora. Irmãos, aqui, pelos 2 versículos, nós podemos ver que nós vamos ver o homem do pecado. Por isso é que acredito que isso vai acontecer tudo antes de setembro. E é isso que eu quero que vocês abrem os olhos. Parece que está tudo meio escondido. Muitas pessoas pensam que isso vai acontecer daqui a 5, 6, 7 anos. Irmãos, este jovem está abrindo o caminho para o anticristo, que tem que aparecer antes de setembro. Porque eu vou dizer uma coisa aos irmãos. O inimigo é muito enganador. E a palavra do Senhor disse que, se for possível, até enganaria os escolhidos. Mas uma coisa é certa. Se nada acontecer, este jovem vai perder a sua vida, porque os judeus não vão deixar isso assim. Ele disse, o Nathan disse que ia haver um templo e que ia haver sacrifício. Isso realmente encaixa-se com o primeiro Messias que eles ainda estão à espera. Como eu estou dizendo, o Natan está certíssimo quanto ao anticristo. Não ao Cristo, ao anticristo. E agora, irmãos, o seguinte, eu quero que vocês se preparem até setembro. Não quero dizer que o mundo vai acabar em setembro, até porque o mundo não vai acabar, o mundo vai ser queimado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Vai aparecer o anticristo, ele vai ser muito bom, que ele vai resolver os problemas das pessoas por 3 anos e meio, e depois é que ele vai pôr as suas manguinhas de fora e vai aparecer exatamente o que é que ele é. Para que ele apareça, tem que haver uma grande catástrofe. Pode muito bem ser essa guerra, que ele disse também que ia acontecer, pode ser uma catástrofe natural, não sabemos. E uma coisa é ser, irmãos, orem ao Senhor, jejuem ao Senhor, cheguem-se para o Senhor, limpem as suas vidas. Este é o meu ponto importante, irmãos, porque o que tiver de acontecer, irmãos, vai acontecer antes de setembro. Eu sei que isso vai levar assim que começar uma coisa que este jovem disse, assim que começar a acontecer uma coisa que este jovem disse, o resto dos judeus que ainda estão meio indecisos vão correr todos para os pés deste anticristo que vai aparecer. Mas eu vou dizer uma coisa aos irmãos, que me já disse, isso pode muito bem ser de Deus.
E se for de Deus, é porque Deus está usando este jovem porque Deus sabe a melhor maneira para lidar com o coração dos seus filhos. Os irmãos estão entendendo? Pode muito bem ser Deus que esteja, que saiba o coração dos seus filhos. A palavra do Senhor diz, irmãos, Romanos 11, 7 e 8, diz assim: pois que o que Israel buscava não alcançou. E se isso acontecer a eles, irmãos, o que eles buscavam, já a segunda vez que eles não alcançaram. Primeira vez eles buscaram o Messias, eles viram faltas nele, viram que ele trabalhou no sábado, apanhou as espigas no sábado, vi muita coisa que eles pegarem pontozinhos aqui e ali e acolá para não acreditarem nele. Agora vão acreditar noutro falso Messias. Só o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Aqueles, os gentios, nós, o alcançaram. E os outros, que é eles, foram endurecidos, o coração deles endureceu-se. E depois diz assim, como está escrito, Deus deu-lhes o espírito de profundo sono. Eles estão num perfeito, tudo arrepiado até, oh my God. Deus deu a eles um espírito, my God, Deus deu a eles um espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até os dias de hoje. É o que a palavra do Senhor diz. Eles estão num sono profundo, vendo não veem e ouvindo não ouvem. E eles vão passar, irmão, grande tribulação. Quando eles começarem a ver que este segundo Messias que eles vão adorar não é o Messias, o Yeshua, o Filho de Deus. Eles vão acordar e vão ver que estão errados. E depois, irmãos, já que vai haver aquela grande matança, que é a segunda parte da grande tribulação. Depois disso tudo, aqueles serão salvos. Como diz Romanos 11, 27, dizia assim, todo o Israel será salvo, como está escrito. Irmãos, eu espero que vocês tenham percebido o meu alerta. O meu alerta é o seguinte, ou de Deus, ou do anticristo, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Primeiro, eu acho que não há outra melhor maneira do anticristo agarrar nos judeus todos da maneira como ele está fazendo através desse jovem. Os judeus estão todos na palma da mão daquele jovem para os levar aos caminhos do anticristo. Se foi Deus que deixou isso tudo, talvez tenha sido, não sei, nós não temos as respostas para tudo. O que eu quero alertar os irmãos, ponham a sua vida em dia com Deus, porque o que vai acontecer antes de setembro. Acordem, igreja do Senhor, acordem e chegam-se para o Senhor. Dias de aflição vão vir. Oramos pelo povo de Israel e oramos para que o Senhor nos acorde, nos desperte e nos prepare para aquilo que está para vir. Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor, passem esta vida adiante, irmãos, para que as pessoas possam acordar e prepararem-se para o Senhor. Muitas pessoas, mesmo vendo isso, nem os mortos a ressuscitarem praticamente, querem acreditar que a vinda do Senhor está vindo. Não esta vinda do anticristo, não esta vinda, mas esta vinda do anticristo vem e logo após vem o Senhor. Só quero dizer que depois de vir o anticristo e de fazer esta grande matança, vai vir o nosso Senhor e Salvador. E isso não vai levar 10, 20 anos, irmãos. Isso estamos às portas. Preparem-se, igreja do Senhor. Deus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor. Quando o Natan morreu e ressuscitou, eu estava lá, que eu tinha ido para a festa dos tabernáculos. Ele teve aquela coisa em 28 de setembro de 2015 e eu estava lá. Eu estive em Israel e há um grande grupo de pessoas lá que acreditam que o Filho de Deus já veio a primeira vez e eles estão à espera do Messias da segunda volta. Só outra coisa que eu quero deixar muito clara aqui. Eu acredito que o Natan morreu, aqueles 15 minutos. Eu acredito que haja registros que ele voltou à vida depois dos 15 minutos, porque, irmãos, os judeus não se iam dispor a ouvir um testemunho de um jovem se eles não tivessem a certeza. Os judeus não são como nós. Eles não dão um ponto sem nó, como dizem os portugueses. Eles têm que ver tudo direitinho para acreditarem em alguma coisa. Eu acredito
que o Natan teve uma grande experiência espiritual. Eu com Deus, eu com o diabo. E eu aqui, eu vou explicar tudo direitinho para os irmãos. Eu acredito, porque assim, não é qualquer pessoa que de um dia para em 15 minutos aprende o Torá. Mais do que um homem de 70 anos que esteja aprendendo o Torá todos os dias. Só podemos ver que aí houve uma experiência espiritual. E agora, irmãos, é assim, como eu já disse, eu por Deus, eu pelo anticristo. E através de há aí um pormenor que eu quero vos relembrar. Eu vou dizer mais para a frente. Eu vou dizer mais para a frente qual é o pormenor. Se ele está sendo usado pelo inimigo para abrir o caminho ao anticristo, o anticristo, irmãos, não vai deixar passar esta oportunidade em vão. Se o anticristo usou esta revelação do Natan para atrair a atenção dos judeus, ele conseguiu. E se isto é uma armadilha do anticristo, ele não vai de maneira nenhuma deixar que nenhum ponto, nenhuma coisa que o Natan disse falhe. Vocês estão entendendo? Porque quando uma primeira coisa começar a falhar, os judeus já não querem acreditar mais nada. O ponto que eu quero chegar, irmãos, é porque realmente, eu acredito realmente que o Natan disse vai acontecer tudo. Os judeus, se começarem a desacreditar no Natan, primeiro, o Natan pode correr perigo de vida. E segundo, eles não vão correr para o anticristo. Eles vão correr, podem até ficar da mesma maneira. Mas o que eu quero dizer é, eles não vão correr para o anticristo. Agora, aí está o ponto. Assim que uma das coisas que o Natan disse começar a acontecer, aqueles judeus que ainda estão assim indecisos, eles vão correr todos para o anticristo. O Natan, com esta visão, ele ficou com os judeus todos na palma da sua mão. Como eu já disse, aqueles que estavam ainda indecisos, quando as coisas que o Natan disse, porque ele tem a certeza que os judeus devem ter marcado tudo. Quando começar a acontecer, tudo vai acontecer da maneira que ele disse. Quando as coisas começarem a acontecer, vão se juntar o filho de Deus, o filho de Deus, o filho do anticristo, com a permissão de Deus. Não estou tirando a autoridade do Senhor. סתם יש לך איזה זכויות גדולות למעלה. איך השפיע עליך כל הסיפור הזה? Ok, irmãos. É só para os irmãos verem isto. Agora eu vou completar aqui o vídeo. Os irmãos estão vendo a força que aquele jovem ganhou através dessa visão. Esta visão não veio por acaso. Como eu já disse, eu acredito que tenha sido para puxar os judeus para o encontro do anticristo. Pode muito bem ter sido de Deus e pode ter sido do anticristo com a permissão de Deus. Agora, como eu já disse aos irmãos, os irmãos virem exatamente este moço, este Natan, está bastante poderoso. E como eu já disse, irmãos, eu tenho a certeza que ou de Deus ou do inimigo, ou de Deus, a visão, ou do inimigo, está fazendo com que os judeus vayam à procura deste Deus que vai vir, deste anticristo. E então é assim, os irmãos podem dizer, então a irmã acredita naquilo que ele diz. Eu acredito que a visão que o Natan teve, eu acredito que a visão que ele teve, tudo o que ele diz que viu, ele viu. Nós sabemos que as características da visão dele não apontam para o nosso Messias. Apontam para o Messias que eles estão à espera. Porque eu já disse no outro lado que tem muitos erros, que eu já mostrei no outro vídeo. Se você ainda não viu, eu aconselhava que visse. E tem muitos mais erros. E um deles é o seguinte, irmãos.
Ele diz que lá em cima ele viu o céu e viu o inferno. Lá em cima, o inferno lá em cima. A palavra do Senhor diz, Provérbios 15, 24, diz, para o entendido, o caminho que leva para cima, ok, para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno em baixo. Só já aí podemos ver mais uma coisa, irmãos. Alguma coisa aconteceu ali, até ali muita confusão e pronto, infelizmente as pessoas... o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte. Eu acredito que este jovem, ele tem tanta informação dentro de si que alguma coisa deve estar a ser meio confusa. No entanto, o que ele disse, eu acredito que tenha sido o que ele viu. Só vamos supor que ele esteja sendo usado por Deus. Como é que ele pode estar sendo usado por Deus se tudo o que ele disse é contra o Messias? Aliás, ele não falou no Messias, ele falava era, no Deus, no Torá, ele dava a entender que para ter salvação tem que ser através de obras, e a palavra do Senhor diz que é através da fé, não é através de obras. Só ele pode estar sendo usado por Deus para que a sua palavra, a palavra de Deus, chegue ao cumprimento. Nada acontece sem Deus permitir. Como é que isto pode acontecer agora, em setembro, ou antes de setembro? Porque a palavra do Senhor diz que ninguém nos engane, porque nós vamos ver o filho da perdição. Diz assim, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E depois diz, e se manifeste o homem do pecado. Vai se manifestar o homem do pecado. Quem é o homem do pecado? É o anticristo. Ele vai se... Está dizendo ali, ninguém vos engane, porque não será assim até que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Irmãos, eu disse no outro vídeo que este jovem tinha dito que iam fazer um templo, que iam fazer sacrifícios, e eu disse que isso era totalmente contra a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Yeshua, que é o Cordeiro de Deus, ele que fez esse Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Sendo assim, não há necessidade de sacrifícios. No entanto, este templo vai ser construído e vai haver sacrifícios, mas isso, quem vai fazer isso são os judeus. Não quer dizer que a salvação deles seja diferente da nossa. Isso quer dizer que eles estão errados. Eles estão cegos, estão mecos. Quer ver ler aqui um versículo a vocês. Vocês esquecem só. Aqui está dizendo que o qual se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo. Vai haver um templo, querendo parecer Deus. E depois diz assim, e braços serão colocados sobre ele. Braços, como aqueles, ok, estás fazendo um bom trabalho. Que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo. Só vai haver sacrifício. Está em Daniel 11, 31, estabelecendo a abominação desoladora. Irmãos, aqui, por estes 2 versículos, nós podemos ver que nós vamos ver o homem do pecado. Por isso é que acredito que isso vai acontecer tudo antes de setembro. E é isso que eu quero que vocês abrem os olhos. Parece que está tudo meio escondido. Muitas pessoas pensam que isso vai acontecer daqui a 5, 6, 7 anos. Irmãos, este jovem está abrindo o caminho para o anticristo, que tem que aparecer antes de setembro. Porque eu vou dizer uma coisa aos irmãos. O inimigo é muito enganador. E a palavra do Senhor disse que, se for possível, até enganaria os escolhidos. Mas uma coisa é certa. Se nada acontecer, este jovem vai perder a sua vida, porque os judeus não vão deixar isso assim. Ele disse, o Nathan disse que ia haver um templo e que ia haver sacrifício. Isso realmente encaixa-se com o primeiro Messias que eles ainda estão à espera. Que me estou dizendo, o Natan está certíssimo quanto ao anticristo. Não ao Cristo, ao anticristo. E agora, irmãos, o seguinte, eu quero que vocês se preparem até setembro.
Não quer dizer que o mundo vai acabar em setembro, até porque o mundo não vai acabar, o mundo vai ser queimado. Mas o que quer dizer é o seguinte, irmãos. Vai aparecer o anticristo, ele vai ser muito bom, que ele vai resolver os problemas das pessoas por 3 anos e meio, e depois é que ele vai pôr as suas manguinhas de fora e vai aparecer exatamente o que ele é. Para que ele apareça tem que haver uma grande catástrofe. Pode muito bem ser essa guerra, que ele disse também que ia acontecer, pode ser uma catástrofe natural, não sabemos. E uma coisa é ser, irmãos, orem ao Senhor, jejuem ao Senhor, cheguem-se para o Senhor, limpem as suas vidas. Este é o meu ponto importante, irmãos, porque o que tiver de acontecer, irmãos, vai acontecer antes de setembro. Eu sei que isso vai levar a paz do Senhor, irmãos. Eu hoje, com a ajuda do Senhor, eu vou trazer aqui um ponto muito importante sobre a visão do Natan, do jovem judeu. Se você ainda não viu os outros vídeos, o primeiro que eu fiz, em que eu também acreditei nisso tudo, o segundo, quando o Senhor me abriu os olhos de que realmente nós estava falando sobre o Filho de Deus, sobre o Cristo, estava falando era sobre o Anticristo, e agora, irmãos, tem aqui um vídeo, que é este vídeo que eu estou fazendo agora, que vai deixar os irmãos de boca aberta, espero. Eu vou orar ao Senhor e eu tenho aqui uma palavra para os irmãos. Meu Deus, meu querido Pai, Senhor, obrigado pelo discernimento que Tu nos dás, pela sabedoria que Tu nos dás, Senhor. Ajuda-nos a ficarmos com a nossa mente aberta, Senhor, para que a gente possa, Senhor, ver, Pai Santo, Senhor, os sinais dos últimos dias, Senhor. Nós estamos vendo na nossa frente os sinais dos últimos dias, Senhor. Abre o entendimento do Teu povo, Senhor, e do meu também, Senhor, para que a gente possa, Senhor, estar prontos e preparados, Senhor, que Tu estás mesmo às portas. Graças Te dou por tudo, Senhor, em nome de Yeshua Ramassia, que Te agradeço, Senhor. Amém. Irmãos, eu tenho aqui uma revelação que talvez, não sei se vai surpreender algum dos irmãos. É o seguinte, quando apareceu esta visão do Natan, ou de Natan, muitas pessoas começaram a pensar, oh meu Deus, se ele está dizendo que vai acontecer em 11 meses, menos de um ano, só menos de um ano, queria dizer que até o fim do ano isso tudo tinha que acontecer. Ficamos ali um pouco, com aquela visão e com aquela profecia assim, tudo à flor da pele. Quando eu disse que tudo apontava para que o Natan estivesse a falar do Anticristo, acalmeu um pouco o nosso coração, porque podia ser tudo mentira o que eu estava dizendo, e também isso queria dizer que não ia acontecer nada este ano. No entanto, irmãos, eu quero que a gente ponha os pontos nos is, como se diz em português, os pontos nos is, irmãos. Eu quero que os irmãos saibam uma coisa que está acontecendo aqui, que talvez esteja despercebido aos olhos das pessoas. Primeiro, eu quero clarificar uma coisa aqui. Há muitas pessoas que estão dizendo que a salvação dos judeus é diferente da salvação dos gentios. Eu não concordo, nem a palavra do Senhor. Só eu vou vos dizer a palavra do Senhor, o que é que diz acerca da salvação dos judeus. Romanos 1,16 diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ok. Portanto, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de tudo aquele que crê. Primeiro, o judeu, assim como o grego. Só ali está falando da salvação de todos. A salvação, irmão, a fórmula da salvação, o caminho da salvação é Yeshua, não há outro. Tem que ser ele. E a salvação é para os judeus, é para os gentios, é para todos aqueles que acreditam no Filho de Deus. Também quero vos dizer que em Israel não é tudo incrédulo. Eu já estive em Israel. Aliás, mais e mais judeus para acreditarem nesta visão. E o ponto mais importante é que isto tudo vai ter que acontecer antes de setembro. Vocês estão vendo?
antes de setembro. Porquê antes de setembro? Porque o Natan teve esta experiência em setembro de 2015 e ele disse que a redenção ia acontecer em meses, não disse um ano, em meses. O Natan tem os judeus na palma da mão. Mas já disse, irmãos, eu disse isso no vídeo que eu disse, erros encontrados na visão do jovem judeu. Eu disse que o Natan está tão importante em Jerusalém, em Israel, que até o presidente mundial da instituição Zohar disse a ele que ele era mais importante, o Natan era mais importante que o seu homem. Irmãos, um homem velho, estudado, e vê por o vídeo aqui, porque eu não sou mentirosa, e tudo que eu digo é porque eu vi, eu não sou das pessoas que dizem as coisas e deixam as coisas assim. Eu levo as coisas do Senhor muito a sério. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, estejam preparados, porque vai vir grandes coisas antes de setembro. Eu vou pôr o vídeo para os irmãos verem. Ok, deixa eu ver aqui se os irmãos veem isso. Ok. Vai aparecer as legendas e eu vou ler. ברוכים הבאים בשם השם. שמעתי יש 3 מיליון אנשים Ok, deixa-me pôr um pouco só para trás. Ok, primeiro ele vai dizer shalom a toda a gente, quer dizer a paz com todos. ברוכים הבאים בשם השם. Vocês estão vendo aqui, shalom to all, shalom para todos. Aqui embaixo diz assim, o presidente do mundo, da instituição Zohar. Este homem é o presidente do mundo da instituição Zohar. Vocês que vejam aqui em cima, para quem sabe inglês, quem não sabe, eu vou ler, o que é que este homem vai dizer? שמעתי יש 3 מיליון אנשים שכבר צופים Ele diz 3 milhões de pessoas viram o T-Movie. 3 milhões. Isso foi no dia que ele gravei isso, que eu não sei quanto foi isso. Agora já deve estar uns 6 milhões ou mais. Vocês esqueçam. הדבר הזה, שבכל הדברים שעשיתי, You have more rights than me. Tu tens mais direitos do que eu. Irmãos, vocês estão vendo o ênfase que o Natan ganhou com esta visão, que pode ter sido muito bem uma visão de Deus, e eu vou chegar lá, irmãos, eu vou chegar lá. Mas eu acredito com todo o meu coração que isto foi uma visão, até pode ser de Deus, mas para puxar o povo judeu para o caminho do anticristo. Vocês esqueçam, tu tens mais direitos do que eu. עשיתי אולי 1% ממה שאתה עשית, אולי 1%. אם עשיתי 1% אני כבר שמח. ממה שאתה זכית לעשות. אתה שליח מהשם. Tu és um mensageiro de Deus. Tu tens direitos dos teus antepassados. Porque ele disse que lá viu os teus antepassados e que ele tinha direitos dos teus antepassados, irmãos. Os irmãos estão vendo o que é a força que este jovem ganhou através dessa visão. Por isso eu digo, irmãos, essa visão